no NEJA 1 e no NEJA 3, sobre a relação musical do mundo ocidental e atual, né? E as suas particularidades. A gente, quando fala de música, a gente não, no mundo, na sociedade que nós vivemos hoje, a gente não pode desvincular, né, da Mãe África. E assim, eu tive o convite feito pelo Resistência Goitacá, dos meus amigos, né, que organizam também o Everybody, que é a representação no Carnaval do Rock and Roll, né? O bloco é um dos maiores do estado do Rio, se não o mais intenso, né, do interior. E aí falar de rock and roll, vamos falar de samba, falar de música rapper, todos os estilos, a gente não vai deixar de falar da Mãe África. Agradecer a Romualdo aí por ter aceitado esse convite. Como ele falou, me chamo Mariana, eu sou membro do coletivo cultural Resistência Goitacá, que, entre outras ações, realiza o bloco Everybody, que é o primeiro e único bloco de rock and roll aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui com o Deison Luiz, que também é membro do coletivo, e o senhor Ed Gomes, que é o maior bluseiro da nossa cidade. Os dois, né, o Deison, além de fazer parte do coletivo, ele também toca na banda Tubarão Martelo. E os dois tocaram em segundo trio, né, no bloco Everybody desse ano, que homenageou o B.B. King, que é considerado aí o rei do blues. Então, a gente vou começar aqui pelo porquê que a gente está aqui, né? Quais são os objetivos, né? Isso daqui que a gente está fazendo agora é uma contrapartida do edital Folia RJ3, que a gente foi contemplado como bloco de carnaval de rua. E como contrapartida, né, a gente teria que fazer uma explanação, uma explicação de elementos que existem no nosso bloco dentro de uma instituição de ensino. E também existe uma lei, né, federal 10.639 de 2003, que tange a valorização de manifestações culturais afro-brasileiras, né, o fortalecimento dessas manifestações dentro de sala de aula. Infelizmente, né, o meu companheiro, né, que também é membro do coletivo e líder da Tubarão Martelo, Kiko Anderson, não está aqui. Ele que seria a pessoa a fazer essa apresentação a vocês, mas infelizmente ele está trabalhando. E coube a mim e o meu histórico aí de comunicadora para tentar passar isso para vocês. Obviamente eu vou contar muito com a ajuda de Romualdo Braga, que também é o mestre e é citado aqui nessa apresentação por uma construção incrível que foi realizada. E é isso, e conto também com os meus parceiros aqui para complementar qualquer coisa que eu esteja perdendo. Bom, então a gente começa falando da colonização e a diáspora, né? A quantidade, milhões de pessoas de diversos povos de África, né, foram trazidos à força lá no início do século XV para as Américas, né? Não só aqui no Brasil, mas diversos outros países da América do Norte, né? Na América Latina em geral, Argentina, né? Enfim, trazidos escravizados para trabalharem, né, em lavouras, em campos de plantações, então, devido ao clima, né? O tipo de colonização daqui foi diferente dos Estados Unidos, por exemplo. E aí a gente vai falar de duas manifestações culturais em dois lugares diferentes que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, que é o blues e sua vertente o rock and roll nos Estados Unidos e o samba aqui no Brasil. Então, a gente vai falar aí, né, da origem do blues lá no final do século XIX nos Estados Unidos, que era uma forma, né, dessas pessoas que foram levadas para lá cantarem seu lamento e usavam sempre como uma forma de manifestação da sua cultura e tentar reafirmar e levar, né, o que eles tinham, né, seu lugar de origem para esses lugares, como canções, né? E aí o blues, né,
além de ter dado origem ao rock and roll, deu origem a diversas outras vertentes e gêneros também, né? Como folk, soul, funk, não o funk carioca, mas o funk americano, norte-americano, né? E tá aí, originou ali o rhythm and blues também, o jazz, e influenciou o country, o pop, ou seja, a música, né, como conhecemos hoje, tem influência negra em sua raiz. Porém, a indústria musical norte-americana cooptou, né, o rock and roll e gravou e produziu quem é hoje considerado o pai do rock, Elvis Presley, né? Sendo que foi toda a história que foi de construção até chegar a ele foi apagada, né? Então a gente de novo, a gente tem aqui alguns nomes, né? A Sister Rosetta Tharpe, Robert Johnson, Muddy Waters, Elmore James, T-Bone Walker e o próprio B.B. King. Isso é inseparável, Lucille, que era como ele chamava a guitarra. São 6 artistas, né, negros do sul dos Estados Unidos que começaram aí com essa coisa de eletrificar a guitarra, né, e trazer o blues e posteriormente o rock and roll. Então, como eu falei, né, houve essa computação da indústria fonográfica, né, que investiu mais em artistas brancos e aí conseguiram exportar, então, o rock and roll para o resto do mundo. Aqui tem mais alguns exemplos, né, de expoentes do rock and roll aí, que é o Chuck Berry, o Bo Diddley e o Little Richards. E aí a gente chega aqui no Brasil, já na década de 1950, uma artista negra chamada Nora Ney grava o primeiro rock and roll, que foi com Rock Around the Clock. E aí depois Celie Campelo, no ano seguinte, ela gravou o primeiro álbum de rock and roll. Então, além de pessoas negras, né, as mulheres também têm um protagonismo muito grande no nascimento do rock and roll aqui no Brasil. E aí, nos anos de 1990, o rock já embranquecido, né, se dissemina aí populariza, né, principalmente com um programa de televisão chamado Jovem Guarda, o Roberto Carlos e Gerardo Carlos traduziam músicas de rock and roll que faziam sucesso nos Estados Unidos, eles traduziam e cantavam aqui. E aí foi um estouro, né? Desde 1960 até os anos 80, o rock and roll foi o gênero mais tocado aqui no Brasil. Logo depois, né, em 1960, além da Jovem Guarda, os Mutantes, com uma influência muito forte da Tropicália. E já na década de 70, Raul Seixas, Rita Lee, e aí elevaram assim, né, o nome do rock aqui no Brasil. E assim a gente chega a hoje, dia 6 de maio, se vivo estivesse, Luiz Ribeiro estaria completando 74 anos. Hoje por lei municipal, por causa desse rapaz aqui, entre outros artistas e ativistas da música, em 2013 eles conseguiram criar um projeto de lei que consolidava, né, o dia 6 de maio como o Dia Municipal do Rock, por causa desse rapaz, que é o Luiz Ribeiro, que em 1970 criou a primeira banda de rock and roll aqui de Campos, chamada Lúcia Lúcifer. E era uma banda pioneira no rock and roll aqui, né? Já existiam outras bandas que tocavam rock, mas eram bandas de baile. Uma banda propriamente de rock autoral aqui da cidade foi a Lúcia, né? Eles tiveram que tirar o Lúcifer depois para tocar em outros lugares, né? Porque apesar de não ter nada a ver com religiosidade, era difícil, né? Obviamente, conseguir tocar, década de 70, ditadura militar, conseguir tocar em algum lugar com uma banda com esse nome. Então, virou apenas Lúcia, e aí depois, a Viadores do Brasil vem em 74.
ele trocou o nome da banda para Vereadores do Brasil e aí ganhou um nome regionalmente, assim, é uma banda conhecida em toda a região aqui do Norte e Noroeste. E aí essa lei foi criada em outubro de 2013, né, por causa da iniciativa da sociedade civil que queria homenagear esse homem, que é o Luiz Ribeiro, também um artista negro. E aí agora, antes da gente entrar no samba, a gente vai ter um alívio artístico aqui com o Ed Gomes tocando um blues para vocês. Então aproveitem. Então, eu poderia tocar um blues americano, né? Mas eu resolvi dar uma inovada aqui. Eu vou puxar o que nós aprendemos do blues, por aqui tem um cenário do blues, aqui no Brasil, de modo geral. Muita gente cantou blues, fez blues, Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, todo esse povo faz blues. Em algum momento eles compuseram algum blues e temos uma cena de blues que é realmente muito interessante aqui no Brasil. E eu vou usar um desses argumentos bluseiros aqui no Brasil. Eu sou um negro gato de arrepiar, e essa minha vida é mesmo de amargar. Ligado aos outros desacato, eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. História vou lhe contar. Se ouvir, vão chorar. Eu sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver. 7 chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, uniam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Como eu estava falando, né? Se nos Estados Unidos o blues é um gênero que foi uma das maiores resistências culturais do povo, né, dos povos vindo de África, aqui no Brasil esse gênero foi o samba. Principalmente ali no Recôncavo Baiano, ainda no final do século XVIII, tem registros, né, segundo o IFAM, do samba de roda baiano, né? É um derivado ali de sambas rurais de rodas dentro de plantações. E também, segundo o IFAM, esse samba teria influenciado o surgimento do samba carioca, né? Pessoas negras escravizadas vindas da Bahia, ali para a área do Porto, né, da região portuária do Rio de Janeiro, procuravam também, né, se manifestar culturalmente para tentar relembrar os seus lugares de origem. Nesse caso, já era a Bahia. Né? O samba baiano, além de ter influenciado o samba carioca, né, também influenciou o carnaval baiano como um todo, né, principalmente os blocos afoxé, né, lá na Bahia. Então, tem a tia Ciata, né, que é uma grande personagem do samba carioca. Ela, na verdade, era baiana e foi para o Rio de Janeiro. Sua casa virou ali um reduto do samba carioca. E foi seu filho, Tonga, quem gravou o primeiro samba no Brasil em 1916. O samba se chamava Pelo Telefone. E aqui estão, né, a tia Ciata, o Donga, o João da Baiana, que também era seu filho, o Ismael Silva, grandes nomes
do samba brasileiro, né? O samba carioca, mas é até difícil assim, dissociar o samba carioca do samba brasileiro, porque é ali o berço, né, do carnaval, né? Agora a gente vai entrar aí também na área do carnaval. Esse carnaval, como a gente conhece hoje no Rio de Janeiro, né, com bloco de rua, com o maior espetáculo da terra lá como é que é o nome do apoteose, né? Os carnavais mais cobiçados, os eventos, né, mais cobiçados do mundo inteiro, que é o carnaval carioca, ele só é dessa forma como a gente conhece por causa do samba, desde que o samba, né, vindo lá da Bahia, influenciou ali aquele pessoal a começar a criar o samba. Então, essa é uma influência também importantíssima, né, da cultura negra, né, no Brasil. Então, uma das maiores festas populares que a gente tem no Brasil, não a maior, né, festa popular que a gente tem no Brasil, é uma influência negra. A gente vai chegando à conclusão que sem as pessoas pretas esse país não existia praticamente, né? E aí, na Bahia também nasce, aí já na década de 60, o trio elétrico, né? Que é o lugar, o carro, onde todas essas expressões culturais e gêneros musicais se expressam, né? Em cima de um caminhão andando e tocando música. E aí a gente chega aqui no Carnaval de Campos, né, que até o final do século passado tinha um carnaval forte, né, as escolas, com escolas de samba e tal. E hoje em dia, né, principalmente por falta de política pública, né, incentivo, esses blocos foram sumindo, né, as escolas de samba. Carnaval fora de época, né, não existe isso, um calendário para o carnaval tem que ter o carnaval sempre na mesma data, mas aqui a gente tem o carnaval fora de época. E aí, por falta, né, todo esse desprezo com essa cultura popular tão forte, a gente não tem mais um carnaval assim impulsante, né? Que para quem ainda tem memória aí da década de 90, né, do século passado, tinham ali na 15 de novembro os carros alegóricos da cidade desfilavam lá, e isso movimenta a economia, né? Tem ali costureira envolvida, artesãos, pessoal que constrói os carros, né? Toda uma comunidade que se envolve para produzir aquilo e ainda existem alguns blocos, alguns bois pintadinhos, né, em alguns bairros que ainda resistem fortemente, mas o que é preciso é incentivo, né, e muitas vezes da iniciativa pública mesmo, né, que promova esse tipo de lazer para a população. Aqui está uma foto do Boi Capeta, que é um bloco de rua muito tradicional aqui em Campos, além de outros, né? Vários bairros têm o seu boi. E aí, por fim, gente, para encerrar já, eu vou abrir aqui depois para perguntas, se vocês quiserem participar e falar alguma coisa, alguma experiência de vocês com alguma dessas coisas que a gente conversou aqui, vai ser um prazer. A gente colocou assim em formato de roda para a gente se olhar mesmo, conseguir trocar. Mas aí a gente chega então ao bloco Angry Body, né? Que é um bloco que nasceu em 2017 e desde então a gente tem feito uma edição do bloco sempre sexta-feira após o carnaval na Praça São Salvador, e consiste em colocar 3 bandas e um DJ em cima do trio elétrico e passear pelo centro histórico da cidade tocando rock and roll. A gente misturou aí, né, várias influências da música ocidental, que né, enraizada em África, né, e as expressões tradicionais como o boi pintadinho e os trios elétricos. Fizemos uma miscelânea e na verdade, o Kiko, né, o Kiko Anderson, teve essa ideia que hoje nós, como coletivo, ajudamos a colocar em prática. E aí, a cada ano, né, a gente homenageia um artista do rock and roll ou do blues,
E esse ano o homenageado foi o B.B. King. E aí eu trouxe aqui, eu acho que não vai dar para todo mundo. A gente tem aqui, ó, esse daqui, o copo que a gente fez em 2014, que foi em homenagem à Rita Lee. E esse aqui é o mascote do bode mais recente, que foi em homenagem ao B.B. King. A ideia é depois eu fazer umas perguntas e quem acertar vai ganhar um copo, tá? Porque não tem copo para todo mundo, infelizmente. E aí, é isso, a gente tem essa miscelânea aí que virou, hoje a gente está na 7ª edição, a gente nos anos 2021, 2022 não pôde fazer, né, não pôde colocar o bloco na rua por causa da pandemia, mas esse ano, né, pela primeira vez conseguimos realizar com um incentivo através desse edital. E agradecemos demais a oportunidade de estar aqui, de vocês estarem nos ouvindo, o Romualdo que participou lá ativamente, né, na construção do coletivo cultural Resistência Goitacá, inclusive, porque eu sou a que entrou mais recentemente, eu entrei em 2019, mas o coletivo já existe já desde 2015, 2014, quando o poder público não realizou o Dia do Rock Goitacá, né, porque como lei cabe à prefeitura realizar esse evento, que inclusive estava marcado para esse fim de semana, mas por algum motivo foi adiado, que é uma celebração da música autoral. Pessoas sofrendo de alguma forma. E aí depois oficializaram isso, né? Como a gente sempre faz, o ser humano tem que botar uma data, ou botar um ponto inicial, um marco, para estabelecer que aquele tipo de música existiu a partir daquele momento. Não é. O blues sempre existiu de alguma forma. E, a partir do momento que ele surgiu, o pessoal criou regras, né? Colocou fórmulas, alguns músicos criaram uma fórmula mais tradicional e foi virando aquilo que a gente conhece hoje em dia, né? Foi aperfeiçoando detalhes, foi ampliando alguns conceitos, foi modernizando, né? Nos anos 50, nos anos 40, 50 começou a eletrificação, antes era só violão, né, ou gaita, ou até palmas só. Depois passou a ser elétrico, né, e, enfim, até chegar hoje em dia, que, né, já usa eletrônica, digital, tudo, né, não ficou só parado. Mas existe um certo tradicionalismo, mas a base do blues é aquilo que a pessoa sente. Tanto é que o blues não depende de instrumento nenhum. O blues é uma música vocal, entendeu? É o sentimento que a gente expressa e essa é a essência do blues. Por isso que eu coloquei a música que eu coloquei antes, porque fala de uma situação assim fictícia, né? De um gato que está em cima do morro lá, passando perrengue, né? Essa é a história da pessoa que conta um blues. É geralmente alguém passando algum perrengue, passando alguma situação, alguma dificuldade, e contando os seus próprios problemas, não contando o problema do outro, fazendo fofoca, nada disso. Contando os próprios problemas, se expondo, abrindo o coração, abrindo o peito e falando, né? Aí depois o rock evoluiu, né? Tipo assim, mas vai falar só de tristeza? Não, vamos falar um pouco de alegria, vamos falar, tanto é que o rock é mais associado à juventude, e a diversão, e a carro, aquela coisa toda, né? Depois foi desdobrando em outros assuntos. Mas o blues é basicamente isso, é um sentimento que se tornou um estilo musical. Então, como eu diria, né? A gente, toda vez que a gente está melancólico de alguma forma, a gente está com o blues. O blues, cada lugar tem o seu, né? Os Estados Unidos tem o blues, como a gente conhece. O Brasil tem o samba, né? Todo lugar tem o seu blues. E... vamos tocar. E é coisa de negão. E é coisa de negão. E quando toca, ninguém fica parado. Tanto blues, quanto samba, o funk, é tudo de negão. Tudo né, bicho? Porque aquele negócio, a gente, originalmente todos nós somos, né?
Então, tanto é que a pessoa não importa nem muito a cor da pele, porque no fundo, todos nós viemos de lá. Na nossa origem, então, nós não podemos fugir disso, ninguém pode fugir disso, entendeu? E o blues, todo mundo tem direito de estar em blues, entendeu? Ter esse blues, porque todos nós somos originários do mesmo ponto. Bom, vamos cantar, né? Mais um blues. Blues na tradução é tristeza, né? O blues até na, sim, inclusive até na literatura clássica, né?